Bom dia, começando mais um dia do nosso devocional. Estamos entre amigas, estamos aqui já batendo um papo, começando essa segunda-feira na presença de Deus, com alegria, falando das coisas que edificam a nossa fé, nosso devocional buscando o verdadeiro essencial. Estamos num tempo de propósito, nos voltando mais para as coisas do Senhor, mais atenta ao tempo presente. O essencial é voltar para o secreto, voltar para a intimidade, mas também voltar para a nossa vida ordinária, né? Que eu gosto de falar que é uma vida é, ordinária, extraordinariamente simples, ordinária, né? Existe uma beleza na simplicidade, no cafezinho que não é postado, que não é gourmetizado, glamourizado, né? Aquele cafezinho coado, aquela conversa simples. E hoje a gente tem vivido um tempo de muita exposição, de muita competitividade, de muita é, de mostrar muito o que a gente está fazendo e se consumir muito do que o outro está fazendo, está vivendo, e isso muitas vezes perde a nossa capacidade de admirar a nossa vida simples, o nosso dia a dia, nossa vida comum, aqueles que estão à nossa volta ali, né, como eu falo, nas trincheiras com a gente. E a ideia de buscar o essencial é voltar para dentro, voltar para buscar a presença de Deus, voltar para olhar para nossa casa, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor e parar de consumir um pouco da vida alheia e ser a grande espectadora da nossa própria vida, né? Que tem uma magia da nossa simplicidade, do nosso dia a dia. Voltar a admirar, né? Eu falo que a nossa vida verdadeiramente instagramável, né? Porque a nossa vida não é só instagramável, ela é verdadeiramente amável, adorável, né? Com tudo que Deus tem feito para nós. E nesse dia, estamos no 14º dia do propósito, e se eu não me engano, no nosso quinto dia aqui de devocional, se eu não me engano, não sei se as meninas puderem me corrigir, mas estamos no nosso 14º dia de propósito. Semana que vem a gente encerra, já tem gente aqui que já está contando os dias no calendário para voltar para a rede social, para voltar para a vida, mas vai sentir uma diferença, vai achar que tipo que esse ambiente também já não é mais tão confortável, tão familiar, né? E o objetivo também é que a gente perceba que a gente está no controle, né? Retomar o controle da nossa vida, retomar o controle das nossas ações, daquilo que a gente posta, daquilo que a gente consome, se tornar mais seletivo nessa terra de meu Deus, né? Falar, não, não preciso mais consumir isso. Aí já vai uma sugestão, de repente já dá uma repaginada ali em quem eu sigo, quem eu não preciso mais seguir, quem me segue que de repente não faz mais sentido me seguir, ter essa iniciativa, essa coragem de tirar mesmo pessoas e excluir pessoas que não fazem sentido na nossa vida. Para hoje, temos o tema do dia, né? 14º dia. Eu confesso que eu até mudei esse tema de hoje, porque eu queria trazer um tema que a gente pudesse é, entrar um pouco mais juntas, né? Porque diariamente eu envio o, a chave de oração, porque faz parte desse propósito. A gente também está em um tempo de oração diário com o Senhor, com uma chave para cada dia. E para esse dia eu queria entrar em algo um pouco mais particular, um pouco mais profundo, e é exatamente esse o tema de hoje: profundidade. Quero compartilhar aqui minha tela para a gente ler isso juntas. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Prontinho. Vocês estão conseguindo ver? Profundidade é o tema de hoje, é o dia 14. Estão vendo, né? E aí, eu vou ler aqui a, a palavra, tá? Tá em Efésios 3, do 16 ao 21. Oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé,
E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, não existe outro motivo de estarmos aqui senão querer se aproximar mais de Ti. Se não querer conhecer mais de Ti, chegar mais perto de Ti, trazer o Senhor para o centro da nossa vida, Pai, como a gente vai falar nesse dia de devocional hoje, abrir todas as portas da nossa vida para o Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de ocupar o centro de todos os cômodos da nossa vida, Pai. Deus, queremos entregar cada uma dessas mulheres que estão, Senhor meu Deus, nesse grupo, não apenas nesse dia de hoje, ao vivo, ou que vão assistir depois, mas todas as mulheres que fazem parte desse grupo do devocional da Jana, Pai, que por algum motivo, Senhor, chegaram até aqui, seja pela Carlinha, seja pela Sabrina, seja pela Renata, seja pela Jana, Pai, que eu creio que em sua maioria, mas que estão nesse grupo, Pai, e fazem parte de um ajuntamento, que possam ser alcançadas, Senhor, não pela minha voz, mas pelo seu poder. Visita cada casa, cada família, cada pedido especial, dá uma semana extraordinária para cada uma delas, Pai, e para todas que vão ter acesso, Senhor, a essa gravação, Pai, futuramente, porque nós não podemos, Senhor, mensurar aonde o Senhor pode levar a nossa voz, Pai. Nós estamos aqui porque queremos mais de Ti, queremos buscar o verdadeiro essencial, Senhor, e chegar mais perto do Senhor, que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura de hoje, que é sobre a profundidade, e já lemos a palavra, e eu quero falar sobre os 4 níveis de relacionamento com Deus que eu acredito. Eu acredito que passamos ao longo da nossa vida, não por uma questão de tempo com o evangelho ou de igreja, muito menos, mas às vezes chegamos num nível muito alto e as coisas da vida vão de repente fazendo a gente retroceder num sentido que eu acredito que a gente nunca mais volta para o ponto zero na vida. Em nenhuma área da nossa vida a gente volta para o ponto zero, né? Às vezes a gente fala isso, fala assim, ai, voltei a estaca zero. Não, não volta. A gente nunca mais volta a estaca zero, porque aquilo que a gente passou, a gente aprendeu. E ainda que a gente não tenha um resultado congruente ou coerente com aonde a gente já foi, para a estaca zero a gente não volta mais. Vamos combinar isso, vamos guardar isso, porque muitas vezes a gente se machuca falando e pensando que, ai, voltei para a estaca zero. Não. Porque você tem conhecimento, você tem vivência, você tem experiência, você adquiriu maturidade, você adquiriu, às vezes, feridas e se machucou no meio da jornada que nunca mais vão permitir que você volte para a estaca zero. Então, eu acredito que existem níveis de relacionamento com Deus e esses níveis não estão relacionados a um tempo de igreja, de crente, de ministério, de nada disso, mas está relacionado muitas vezes às fases que a gente se encontra intimamente. E esses níveis são o ínfimo, o medíocre, o digno e o excelente. O ínfimo é aquele nível mais pouco, se fala de quantidade. Aqui a gente não vai falar de qualidade, num sentido de uma ser melhor do que a outra. A gente está olhando aqui por uma ótica de momento, onde de repente uma pessoa está vivendo essa fase e está necessitada de avançar mais, de buscar mais. E aqui não é sobre um julgamento, mas é sobre um conhecimento. É para que a gente tenha conhecimento através da percepção e da revelação que eu creio que o Espírito Santo me deu para estar compartilhando dentro desse devocional. Honestamente, em qual deles você está? Essa avaliação só compete a você, porque não existe uma régua universal para medir, nem uma balança para pesar. O árbitro é a leveza da consciência e o juiz é a paz de espírito. Deseje ir ao nível mais profundo de relacionamento com Deus.
Analise honestamente em que nível se encontra e o que você precisa fazer para melhorar. Ore para que o Senhor te ajude a mergulhar em águas mais profundas. Mas talvez seja importante entendermos algo. Profundidade não é a capacidade de fazer mais para Deus. Não é a quantidade de atividades, não é conhecimento acumulado, não é tempo de igreja, não é desempenho espiritual. A verdadeira profundidade nasce quando permitimos que Deus ocupe lugares mais profundos dentro de nós. Porque existe uma diferença entre conhecer Deus e permitir que Deus nos conheça profundamente. Muitas de nós passamos anos frequentando ambientes de fé, aprendemos versículos, participamos de cultos, missas ou outras cerimônias religiosas, tá? Porque aqui não cabe apenas um cunho evangélico, não. Ouvimos mensagens, mas ainda mantemos cômodos da alma trancados. Lugares onde Deus é bem-vindo até a porta, mas não até o centro. Profundidade é intimidade. E quando deixamos Deus tocar aquilo que passamos anos tentando esconder, nossos medos, nossas inseguranças, nossas carências, nossas feridas, nossas perguntas sem respostas. Existe um nível de relacionamento com Deus onde já não buscamos mais apenas as suas mãos, mas buscamos a sua companhia. Não corremos para Ele apenas quando precisamos. Permanecemos porque aprendemos a amá-lo. E isso muda tudo. Porque quanto mais nos aproximamos da luz, menos preocupados ficamos em parecer fortes. Mais livres nos tornamos para ser verdadeiras. Talvez a profundidade não seja encontrada fazendo mais. Talvez seja encontrada permanecendo mais, silenciando mais, ouvindo mais, confiando mais. Efésios nos fala de raízes, e raízes não crescem para cima, crescem para baixo, no oculto, no invisível, no secreto. Quanto mais profundas são as raízes, mais firmes a árvore permanece quando chegam os ventos. Talvez Deus esteja te convidando hoje, não para uma experiência extraordinária, mas para algo muito mais transformador. Criar raízes. Raízes na palavra, raízes na presença, raízes no amor de Cristo. Porque uma mulher profundamente enraizada em Deus não vive movida pelas circunstâncias. Ela vive sustentada por uma fonte que o mundo não consegue enxergar. Hoje não pergunte mais apenas o quanto você sabe sobre Deus. Pergunte o quanto da sua vida já pertence verdadeiramente a Ele. Porque profundidade não é chegar mais perto de Deus, é permitir que Deus vá mais fundo dentro de você. Amém? E eu separei um louvor, né? Porque eu não sei o que acontece, que eu não consigo botar a música. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Para poder compartilhar a música. Mas eu quero falar, inclusive, sobre um trecho desse louvor. Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Eu quero falar, inclusive, sobre um trecho desse louvor, que é o louvor que eu vou compartilhar com vocês, né, na página do nosso devocional que eu mando. Eu também vou mandar esse textinho lá no corpo do nosso grupo para a gente poder ler. Mas esse louvor, ele tem falado tanto comigo e ele se chama assim, O Fogo Arderá. Eu não sei aqui quem já conhece, mas é o louvor que eu senti de colocar para compor, né, esse dia, essa chave de hoje, que é sobre a profundidade. E tem uma ministração, né, no meio desse louvor que fala sobre a lamparina. E assim, nessa versão que eu vou compartilhar, que é a versão ao vivo dele, ele faz essa ministração, né? Que Deus compara a gente como a lamparina. E a lamparina, ela serve para iluminar, né? Ela serve para como luz onde a gente estiver. Só que muitas vezes a gente pensa que o que mantém aquela luz acesa, aquele fogo aceso, é o pavio. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, que vocês realmente ouvissem esse louvor depois, quando a gente encerrar, né? Quando você estiver tirando o seu tempo de secreto, estiver orando sobre a profundidade, né? Em cima dessa chave que é compartilhada, que o pavio
ele é o que está fora. O pavio, ele vai ser desse tamanho, ele vai ser desse tamanho, ele vai ser desse tamanho. Mas o que mantém aquele fogo aceso por mais tempo não é o tamanho do pavio, mas é o azeite. É o azeite que alimenta aquela lamparina. E o azeite, trazendo para a nossa linguagem espiritual, trazendo para a nossa linguagem, né, para nossa identidade de mulheres que estão buscando mais de Deus, mulheres que estão buscando um relacionamento mais profundo, com mais profundidade com Deus. O azeite é aquilo que a gente faz no secreto. É ali que é derramado o azeite sobre nós. É ali que é derramado a unção sobre nós. A unção de Deus é aquilo que permite que a gente faça coisas que no natural a gente não consegue fazer. E isso só é trazido para a gente, só é derramado para a gente quando a gente se dedica no Senhor, na intimidade, no secreto, não é o que vem para fora. Não é quando a pessoa está em cima de um púlpito, não é quando a pessoa está com o microfone na mão. Porque muitas vezes aquilo ali pode trazer, pode ser técnica, pode ser eloquência, pode ser várias coisas que não tem nada a ver com unção, mas o que mantém aquilo ali, que faz daquilo ali uma verdade, é a vida que aquela pessoa tem, é a vida que eu tenho, é a vida que você tem, quando ninguém está vendo. E é isso que vai determinar o nosso nível de profundidade de relacionamento com Deus. Então, quando eu falo sobre ínfimo, como sobre medíocre, sobre digno e sobre excelente, sobre os 4 níveis de relacionamento que eu considero num relacionamento com Deus, os níveis de profundidade, é sobre aquele nível mais pouquinho, é quando você não está buscando, é quando você não está se dedicando. Eu tenho certeza que você que não está conseguindo alcançar a profundidade de Deus, se você já tivesse que estar num nível diferente, você sente isso no teu espírito. Ah, não é porque a Carol tá falando, mas a gente sente quando a gente fala assim, eu poderia estar buscando mais. Sabe? Eu já tenho intimidade com o Senhor se eu, não, se eu tô no raso. Sabe? Eu não tô dando o meu melhor. O medíocre é quando a gente está na média. E eu sei que tem mulheres aqui que estão começando a caminhada ou que estão começando a conhecer Jesus agora e que vão estar naquele nível ali de medíocre, de mediano. É o nível da média. Mas tem mulheres que Deus já chamou e que estão aqui presente ao vivo ou que estão assistindo isso depois, que sabem que não foram chamados para uma vida mediana, para um relacionamento mediano. A gente brinca, a gente fala, né, assim, ai, tá difícil, porque a rede social, o contato social, o digital, ele se tornou parte de nós. Mas você, que é uma mulher que sabe que foi chamada para profundidade com Deus, a gente sabe que tá difícil, mas mais difícil ainda é viver fora da presença, mais difícil ainda é viver no raso, mais difícil ainda é viver o esfriamento, a saudade do Espírito Santo, que foi quem me levou para esse lugar. Eu estava na igreja, eu estava orando, eu estava ministrando, eu estava pregando, eu estava fazendo tudo. Mas eu estava com saudade do Espírito Santo quando ele me pegou em julho de 2023. E eu tive que falar: tá tudo bem, mas o Senhor não me chamou para tudo bem, o Senhor me chamou para profundidade. O Senhor não me chamou para um nível de relacionamento ínfimo, não me chamou para um nível de relacionamento medíocre, não me chamou para um nível de relacionamento digno. O Senhor me chamou para um nível de relacionamento excelente. E o excelente requer renúncia. O excelente requer preço. O excelente requer secreto. Porque se a gente quiser andar no raso, tá tudo bem, ninguém aqui tá falando de pecado, ninguém aqui tá falando que você tá errada, ninguém aqui tá falando que você não vai pro céu, que você vai pro inferno, que tua vida vai ter maldição, ninguém tá falando isso. Mas estamos falando que se você foi chamada para a profundidade, não existe um outro nível de relacionamento com o Senhor senão o excelente. E o excelente não se faz no ordinário.
Eu falo muito da vida ordinária, mas eu falo da vida ordinária na simplicidade, no comum, na gente apreciar as coisas do dia a dia, da gente voltar a sentir a beleza de abrir a janela. Hoje, quando eu estava tomando banho de manhã, eu falei: caramba, que privilégio, Jesus! Eu quero pegar o meu cafezinho e sentar ali fora, ali, ó, no quintal ali, e olhar assim. Gente, hoje quem me acordou, eu tive uma noite difícil, porque minha filha passou mal de estar em pintura. Então ela ficou com a gargantinha ruim, dormiu mal, com falta de ar e tal. Eu fui dormir na sala com ela, no sofá, dormi mal. Era para eu ter acordado 5 horas, eu não acordei. Eu vou contar para vocês, eu falei assim, Jesus, que coisa mais linda. Eu acordei 10 para 6 com um bem-te-vi cantando do lado de fora da minha janela. Isso é o ordinário. Isso é o amor, é o cuidado de Deus. Isso está disponível, está acessível. E quando os nossos olhos estão limpos, a nossa visão está limpa, a gente consegue contemplar, a gente consegue voltar a dizer assim: eu não tenho nada para fazer, porque quando a gente vive naquele mundo do digital, a gente tem sempre alguma coisa a mais para consumir, a gente tem sempre uma outra pessoa para olhar, a gente tem sempre um outro site para acessar, a gente tem sempre uma outra. É, eu recebo, né, isso, né? Então, eu tenho brincado, falei agora há pouco sobre estar em reforma, comprar coisinhas de casa e não sei o quê. Tem sempre uma nova atualização da Dona Show que chega. A Dona Show é a Shopee. Aí eu falo assim, coisinhas da Dona Show. Tem sempre alguma outra coisa para a gente entrar. Mas nós fomos chamados para um nível excelente. E não existe excelência se a gente não estiver fazendo o nosso melhor com o Senhor, buscando na profundidade, entregando tudo. É a rede social, toma. É o carro, toma. É uma hora de oração, toma. Se você quer coisas grandes do Senhor, desculpa eu te falar, mas tu vai ter que entregar coisas grandes para o Senhor. Não é pagar caro, é pagar qualquer preço, é pagar tudo. Não é sobre dar o que me custa, é sobre me dar qualquer coisa. Porque Ele tem o melhor para nós. E ele chamou a gente para a profundidade. E eu falo algumas vezes quando eu aconselho mulheres com relação a situações de casamento, né? Porque eu tenho experiência, né, em restauração do meu casamento, mas a restauração não é nesse nível de restauração. Não é só sobre o meu marido voltou ou o meu marido voltou a me amar. É sobre eu voltar a amar o meu marido, porque muitas vezes a gente acha que a restauração é trabalhar no outro, mas ele trabalhou no meu sentimento e trabalhou de todas as formas no meu casamento. Então, assim, existiu um preço? Existiu. Existiu um preço de humilhação, existiu um preço de oração, existiu um preço de não ouvir o que as pessoas estavam falando. Existiram vários preços. E quando eu tenho oportunidade de estar sentada diante de uma mulher, eu falo assim para ela, que está passando por uma situação dentro de um casamento, eu falo assim: eu passaria tudo de novo para estar sentada desse lado de cá, para hoje poder pegar na tua mão e falar assim: Jesus faz, Deus faz. Eu passaria tudo de novo. Foi fácil? Não. Foi gostoso? Não. Mas eu passaria tudo de novo para poder estar sentada desse lado da mesa, para poder chegar para alguém, olhar nos olhos e falar assim: você quer? Vamos? Deus faz. E eu falo para você o seguinte, uma frase que o Senhor me deu, e a gente vê muito essas questões hoje de mentoria, de pessoas que estão ensinando coisas na internet, que estão dando mentoria, que estão ensinando, que estão pregando, que estão fazendo muitas coisas. E o Senhor falou para mim, em um momento: filha, o que te dá autoridade para mentorar, para ensinar ou para ministrar sobre a vida de alguém, não é o que você passou, mas é o que você superou. O que me dá autoridade não foi o que eu passei, mas o que me dá autoridade foi o que eu superei. E eu não supero nada se eu não tiver a presença do Espírito Santo na minha vida, se eu não colocar ele no centro, se eu abrir a porta de todos os cômodos da minha vida e não deixar ele chegar só até a porta. Porque é muito fácil a gente falar assim: Deus ainda tá na minha vida. Não, eu tô caminhando com Jesus. Não, eu amo Jesus e tal. Tá, então, se abriu a porta ou ele só chegou até a porta do cômodo da tua alma? Ou ele só chegou até a porta do cômodo do teu casamento porque você continua querendo fazer do teu jeito? Ou ele chegou só até a porta do relacionamento com os teus filhos? Deus me corrige muito com relação à criação dos meus filhos. Não, eu quero o centro, eu quero estar no controle, eu quero o meio. Não, mas assim eu sei, porque com o meu mais velho foi assim, que eu não sei o que. Não, eu quero, na vida dela, eu quero ser o centro. Porque se eu não for o centro, você vai fazer do teu jeito. E o teu jeito para ela não é o mesmo que você teve para ele. É diferente.
Eles são diferentes, eu trabalho com isso. Quem conhece de perfil sabe. Você não lida com uma pessoa, né, que tem perfil, temperamento, que eu não posso lidar com meu filho estável da mesma forma que eu lido com a minha filha dominante. Não é a mesma coisa. Com ele eu preciso de tempo, com ela eu preciso de velocidade. Isso eu tô falando ali, ó, só numa face de comportamento. Imagina com relação à percepção que cada um tem de mundo, imagine com relação às situações como cada um viveu. Meu filho nasceu numa situação financeira completamente diferente da minha outra filha. Então, assim, as vivências são diferentes, as percepções são diferentes, os perfis são diferentes, os temperamentos são diferentes. Então, eu não posso achar que, porque eu fiz com ele assim, deu certo, ou está dando certo. Deu certo, porque ele casou, foi viver a vida dele, agora é ele e a família dele. Deu certo, fiz a minha parte. Mas achar que porque eu fiz assim e deu certo, eu vou fazer igual, vou pegar vou imprimir, vou pegar igual uma receitinha de bolo. Flavinha tá aqui que não deixa mentir. São quatro, é cada um de um jeitinho, é cada um tem que falar num tom, é cada um tem que ter mais tempo para ouvir. E assim é na vida. Se eu não abrir a porta de todos os cômodos da minha alma para o Senhor, de todos os pilares, de todas as áreas da minha vida para Ele, e falar, vem para o centro. E eu quero falar com muito amor hoje aqui. Quando eu falo sobre um relacionamento ínfimo, eu tenho muito cuidado quando eu falo desse lugar, de um relacionamento de pouca intimidade, de pouca entrega. Eu tenho um cuidado muito grande porque o Senhor trouxe uma palavra para minha vida num determinado momento que trouxe cura para mim e trouxe muita cura onde eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra. Que muitas vezes, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. As pessoas confundem, nós confundimos o relacionamento com Deus, principalmente naquela palavra que fala sobre Ezequiel, acho que 37 ou 47, sobre as águas profundas, sobre os níveis de água que a gente vai entrando no nosso relacionamento com Deus, né? Águas nos joelhos, águas nos calcanhares, nos artelhos, águas no lombo, na cintura, água nos ombros e um nível de água que às vezes ultrapassa a nossa cabeça e aí a gente só tem como mergulhar e deixar o Senhor conduzir a gente. E eu quero falar com muito amor nessa manhã, nessa gravação que vai ficar aqui. Talvez a vida ou a igreja, o ministério, a cobrança fez com que você entrasse cada vez mais fundo e fosse se deixando levar, talvez ministerialmente, talvez a exigência para que você ocupe lugares, não, você tem que avançar, você tem que fazer mais, você tem que entrar mais, você tem que se dedicar mais, fez você se perder e perder a visão da beleza que existe nas águas, nos calcanhares, as águas nos artelhos. Essa passagem está lá em Ezequiel acho que 47 ou 37. Depois eu vou botar lá no grupo. Só que o Senhor me revelou num momento que existe uma beleza quando as águas estão nos calcanhares. Existe uma beleza quando a água ainda está ali no rasinho. E talvez hoje você esteja olhando essa palavra que o Senhor trouxe e falasse assim: não, mas eu acho que a minha água ainda está ali no meu calcanhar. Eu acho que eu ainda estou colocando o pezinho um de cada vez ali. E eu acho que eu estou atrasada. Não, você não está atrasada. E ainda que você já tenha estado com as águas nos lombos, nos ombros, nos joelhos, mas hoje a tua água está no calcanhar, eu quero te dizer, existe uma beleza de Deus quando as águas estão nos calcanhares. É quando muitas vezes a gente está no primeiro amor. É quando muitas vezes a gente voltou a confiar ou está começando a confiar no Senhor, começando a conhecer Ele. Não tem coisa mais linda na nossa caminhada quando a gente está vivendo ali aquele primeiro amor com o Senhor. Quando a gente está começando a confiar nele, a conhecer Ele.
Então, quando eu falo hoje de um nível ínfimo ou de um nível assim medíocre, eu não estou tecendo sobre nós um julgamento, um juízo, uma sentença de que você tem que estar acima, de que você tem que estar abaixo. Eu quero te provocar a buscar mais e entrar num nível de excelência com o Senhor, mas não se cobre ao ponto de achar que não existe valor quando você está começando a caminhar nele. Isso não é uma corrida. Isso não é uma maratona de quem chega primeiro, de quem mergulha mais, de quem confia mais. Existe uma beleza quando a gente caminha, começa a caminhar no Senhor, ou quando a gente volta para as margens do controle de Deus, da presença de Deus. E esse é o convite a voltar para o essencial, a voltar a buscar o que verdadeiramente importa. O devocional é buscando o verdadeiro essencial. O verdadeiro essencial é a presença de Deus. O verdadeiro essencial é a 47:1, né, Fran? Obrigada. O verdadeiro essencial é voltar a contemplar a beleza de Deus na nossa vida, é voltar a confiar. Então, Ezequiel 47 vai falar sobre as águas purificadoras. E ali ele vai falando sobre quando você vai caminhando e você caminha mais um pouco, e caminha mais um pouco, mas nessa manhã talvez todas nós estejamos voltando ou precisando voltar para a água, ali no calcanhar, para a água nos artelhos. Tem tanto poder nessa palavra, porque os artelhos, ali os calcanhares, é o que dá firmeza para os nossos pés andarem. Os nossos calcanhares é o que vai dar firmeza, eles precisam estar fortes, eles precisam estar firmes, para que a gente consiga, se você não sabe, quem dá firmeza para a gente caminhar em terrenos que são pedregosos, que são instáveis, que são inconstantes assim, que são mais altos, mais baixos, são os calcanhares. A palavra foi para esse lugar aí, não estava nem programado isso. Mas são os calcanhares. Então, nosso calcanhar precisa estar fortalecido. E voltar a buscar o verdadeiro essencial é fortalecer os calcanhares. É fortalecer ali aquele estágio de primeiro amor. É fortalecer ali aquele estágio, aquela estação de voltar a confiar. Porque se a gente se apressa, e se a gente quer mostrar que a gente está mais profundo, porque existe uma cobrança. Minha gente, eu nunca vi tanta cobrança, principalmente dentro da igreja, para que você avance, avance, avance. Vai, próximo passo, vai, faz isso, vai, faz aquilo, vai. Assume o ministério, vai, assume não sei o quê. Ah, seja apaixonado pelo primeiro amor. Seja apaixonado, porque essa estação é a única que nunca vai poder mudar da nossa vida. A gente nunca vai poder perder esse lugar. Essa paixão por Cristo, essa paixão por entregar o controle dele da nossa vida nas mãos dele. Fortaleça os calcanhares para que as próximas estações, os próximos estágios venham na sua vida, mas você esteja com os seus pés firmados, para que você possa saber que você vai passar por terrenos irregulares, por solos pedregosos e que você precisa ter o seu calcanhar firme. E essa firmeza ela é construída quando as águas estão ali, nos calcanhares. Quando você começa a confiar, a contemplar, a descansar, a ter desejo de avançar nele. Então, quando eu falo de um nível de relacionamento, eu não descarto, eu não estou falando de correr. Eu estou falando de entrega, eu estou falando de desejo, deseje mais do Senhor, deseje entrar num nível de excelência com o Senhor. Deseje, não é sobre uma corrida, não é sobre uma competição, mas é sobre se entregar com excelência, é sobre ter sede de perguntar para ele. Eu falei no começo, né? Eu falei: se vocês estão desconfortáveis agora, pessoas vão ficar com raiva de mim porque eu estou propondo esse desafio, né? Esse propósito. Mas o que vocês vão ganhar lá na frente não é sobre mim. Eu não peço esse mérito para mim, mas é algo tão poderoso do controle, da percepção, da tomada de consciência
de voltar a entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Respostas de oração, eu não sei se vocês estão conseguindo cumprir as chaves de oração diária, ter o seu tempo. Carol, não consigo 1 hora, consegue meia hora, consegue 20 minutos, tira 20 minutos, bota 2 louvores e se dedica a orar ao Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua petição, sobre a sua causa que você precisa para esse tempo, porque eu creio que as janelas do céu estão abertas sobre nós, porque nós estamos renunciando, nós estamos entregando algo para o Senhor. Isso não é uma barganha, mas o Senhor trabalha por princípios. O nosso Deus trabalha por princípios. Ele é maravilhoso, ele é generoso, ele é poderoso, ele é bom, ele é um pai bom. E a palavra que a gente leu hoje está dizendo lá que ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Então agora faltam 7 dias, gente. Olha que coisa linda! A gente começou há 3 semanas atrás, parecendo, 2 semanas atrás, que não ia chegar esse tempo. Nós estamos vencendo. Ai, Carol, mas de vez em quando eu olho, tá bom. Ai, Carol, mas de vez em quando eu entro, tá tudo bem. Coisas mudaram, eu tenho certeza disso. Os ganhos vão ser infinitamente maiores do que você pode imaginar. Nós estamos saindo do automático, nós estamos retomando o controle, nós estamos nos tornando mais seletivas, nós estamos nos tornando mais atentas, nós estamos abrindo a nossa lente para observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós estamos indo deitar com a sensação de que, poxa, não tenho nada para fazer. E antes a gente ia deitar acumulada, soberbada, com mais gatilhos, com mais coisas para ver, porque nunca se cessa, nunca se supre. Existe uma coisa que a gente fala assim, não, deixa eu ver mais alguma coisa, deixa eu pagar mais alguma coisa, deixa eu entrar mais alguma coisa, deixa, porque o tempo não dá. Pessoas que estão falando que tem mais tempo para leitura, pessoas que estão falando que estão sentindo que estão retomando o controle da sua vida. Isso é poder de Deus para a nossa vida. Isso é graça de Deus, isso tudo está disponível, mas nós estamos andando distraídas demais para poder perceber, sem consciência demais, no automático demais. E o Senhor nos chamou para um nível de relacionamento, de excelência, de profundidade. E Ele vai fazer coisas infinitamente maiores do que nós podemos pensar. Dentro de nós, porque é sobre criar raízes, e raiz é o que fica dentro. Raiz é aquilo que as pessoas não veem do lado de fora, mas percebem quando a árvore balança e não cai. Quando muitas vezes as coisas ao redor estão acontecendo e a gente mesmo se surpreende, como eu às vezes ouço, falo assim, Carol, eu não sei, eu tô mudando, eu tô dando testemunho para os meus filhos, porque as pessoas, eles falam para mim, mãe, antes você agiria assim, mãe, antes você parece que você é outra pessoa. Porque a raiz está criando profundidade. E aí a árvore que vem para fora, ela está ficando mais firme. Não é mais qualquer ventinho que está balançando essa árvore. É como a gente está falando do azeite, é como a gente está falando da lamparina, do fogo. Não é o pavio, é o azeite, é a intimidade, é a profundidade, é o secreto, é o nível de renúncia. Quer mais de Deus? Entrega mais para Deus. Quer mais de Deus? Renuncia mais para Deus. Não é uma troca, mas é princípio. Se consagra mais, busca mais. Essa palavra é para mim. Porque quando a gente não está vivendo a plenitude, eu acho que isso nunca vai chegar a essa plenitude, porque ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. A palavra dele, ela se renova. A gente lê uma coisa hoje, daqui a 3 meses a gente lê de novo e fala, meu Deus, como que eu nunca li isso? Não, você já leu, mas ela se renova. Ele traz revelação nova sobre a mesma passagem que você viu durante toda a sua caminhada. Então, o meu convite é que a gente venha buscar um nível de relacionamento fora da mediocridade, fora da média, fora do comum. E quanto mais a gente se aproxima desse lugar, mais a gente sente necessidade da presença, da companhia dele, como foi falado aqui.
A sensação que eu tenho, eu fiz parte agora de 7 dias, desde que a gente começou o mês, né? De um outro grupo do grupo da minha célula de oração. 7 dias de oração, meia-noite, começando meia-noite, para a gente consagrar o nosso mês de junho ao Senhor. Então foram 7 dias entrando meia-noite para orar. E a sensação que eu tinha era que até quando eu acabava aquela oração, eu sentia a necessidade de continuar orando sozinha. E eu falava assim, eu falei pro meu marido, ele falava, tu só vem dormir lá para 1 hora da manhã e tal. E eu falava assim, eu não consigo, porque parece que Jesus está me esperando lá, parece que eu tenho um encontro marcado com ele. E é esse que eu queria deixar para nossa vida e para minha vida, que eu nunca venha perder essa sensação, sabe? De que Jesus está ali. Se eu me ajoelhar, ele está ali. Ele está me esperando o tempo todo. Não como alguém que está à minha disposição, mas como alguém que me ama, que me conhece e que se eu precisar, eu sei que eu posso recorrer para ele. Não que ele seja alguém que está ali a qualquer hora não, mas sobre um amigo, sabe, um amigo que você sabe que você pode confiar, que você pode ligar, é Jesus na nossa vida. Ele é amigo, sabe? Ele é disponível, ele é acessível, ele é amoroso. Então eu falava pro meu marido assim, eu não consigo dormir porque parecia que se eu acabasse a oração e não fosse tirar um tempo com o Senhor ali, parecia que eu tinha deixado ele me esperando. Maluquice da minha cabeça, né, gente? Loucura. Mas era como eu sentia ele ali depois daquele tempo, sabe? Eu falava assim, poxa, eu vou deixar o meu amigo me esperando. E é nesse lugar que eu quero viver e eu quero pedir isso para o Senhor, porque esses 7 dias acabaram ontem, mas que eu não venha perder isso. Porque a gente se perde, a gente se distrai, a gente se entulha de coisas que não são essenciais. Mas a presença dele é essencial, a amizade dele é essencial, sabe? O amor dele é essencial. Então, essa é a palavra, a chave do nosso 14º dia de devocional. Profundidade, secreto, relacionamento, intimidade, para que ele derrame a unção, que é o azeite, que é o que vai manter a nossa lamparina acesa. Não é o pavio, é o azeite. E o azeite se recebe, é derramado no secreto. Então, que o Senhor possa poderosamente abençoar a nossa vida, trazer revelação dessa palavra, particularmente sobre cada uma. Pega, de repente, você vai pegar uma coisinha que foi falada aqui e você vai falar assim: caramba, Deus está falando comigo sobre essa perspectiva. Ele vai trazer amplitude, ele vai abrir ali um caminho, e essa é a minha oração para que a gente. O que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, engessada e congelada e acabou aqui. Não. Mas que você possa ficar meditando e que o Senhor traga novas perspectivas sobre o que foi falado. E que você possa, em Deus, construir esse caminho de relacionamento. Ame, ame, seja apaixonada pelas águas nos artelhos, pelas águas nos calcanhares, porque ali o seu a fundação está sendo firmada ali, a sua estrutura óssea está criando robustez para pisar nos terrenos que vão vir pela frente. Mas tenha sede de caminhar mais, de se relacionar mais, de se entregar mais ao Senhor. E que a gente possa, com amor, voltar todos os dias para buscar o verdadeiro essencial. Amém? Vou encerrar a nossa gravação por aqui, que essa palavra possa realmente não ser uma palavra com ponto final, mas que cada frase, cada versículo, cada palavra que foi falada aqui possa trazer para cada mulher, para cada pessoa que tiver oportunidade de acessar esse conteúdo, possa trazer uma revelação peculiar, particular, íntima do que o Senhor quer fazer na tua vida, já está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.